Olá pessoas, tudo bem? Aqui quem fala é o Nathan e hoje eu tô trazendo mais um tutorial de como modelar um animatronic no estilo FNAF. No último tutorial eu ensinei a colocar joints na mão para poder posicionar os dedos. E no tutorial de hoje eu vou ensinar a fazer as opções dos olhos, diminuir a íris e colocar aquele brilho que fica no meio dela. Bora começar. Primeiramente, vamos começar fazendo uma coisinha. Vamos pegar um circle, colocar para ele ficar na posição XZ. Pra ele ficar deitado, tá? Aí eu vou colocar o nome do animatronic, Juvenil, que é o que a gente deu. Vou colocar aqui dentro desse circle, puxar um pouquinho pra cima. Isso aqui é basicamente um grupinho, para não precisar ficar selecionando todas as partes do corpo, pra ficar mexendo ele toda hora, sabe? A gente pega isso aqui e posiciona bonitinho, facilitar a nossa vida, tá? Primeiramente, como que vai funcionar? A gente vai usar um negócio chamado User Data. O User Data, ele é basicamente um controlador de valores, que ele pega o valor de algum objeto, alguma light, algum material, e aí você consegue controlar usando essa opçãozinha que você cria para isso, sem você precisar ficar entrando no material ou no objeto e procurando aquela opção específica. Então como que a gente vai fazer? Primeiramente a gente vai escolher alguma coisa para aplicar o nosso User Data. Você pode aplicar em qualquer lugar, você pode aplicar tanto no olho, tag, qualquer lugar dá para colocar User Data, mas tem um porém. Dependendo de onde você colocar, pode ficar ruim para você ficar usando. Por isso que eu não recomendo colocar numa tag. Coloque um objeto. Eu vou escolher o que a gente acabou de criar, o circle. Poderia ser um null, poderia ser um cubo, poderia ser qualquer coisa, tá? Como que a gente vai começar aqui colocando o user data? A gente vai vir aqui nessa opção, user data, e clicar aqui, manage user data. Ele vai abrir essa telinha aqui pra gente, dando pra gente duas opções, a ADD data e a ADD group. O ADD Data é para criar o nosso User Data e o ADD Group é para agrupar esses User Data que a gente vai criar. Ok, vamos começar criando um User Data. Criando o User Data, temos aqui a opção Name, Short Name, ID, Animatable, Data Type, nananana. Então vamos começar alterando primeiro o nome, né? Vou colocar o nome de Iris Tamanho. Vou colocar D de direita. Eu vou criar dois controladores para cada olho. Animatable, ou animável em português, eu acho que essa seria a tradução. Isso aqui é para definir se nosso user data vai ser animável. Tipo, você vai conseguir adicionar os keyframes para poder animar, certo? Deixa marcado. Data type é o tipo de user data que a gente vai criar. O que eu mais uso é o boolean e o float, tá? O boolean, ele é essa opçãozinha assim que você marca e desativa. Ele trabalha com true e false, verdadeiro ou falso. E o float ele trabalha com números, tá? Que é o que a gente vai usar aqui para fazer. Temos interface, que é como o nosso user data float vai ficar. O float padrão é só isso aqui pra gente mexer os números. Float slider tem uma barrinha pra gente mexer e pode também mexer por aqui nos números. E o float slider não editável não tem os números pra gente mexer. Temos o unit, que ele é o tipo de valor que a gente vai trabalhar. Tem porcentagem, valor real, ângulo e metro. A gente vai estar usando porcentagem, ok? Temos aqui o limite mínimo e o limite máximo, que é o limite da nossa barra float, tá? Então ela tá dizendo aqui que vai de 0 a 100%. Eu vou definir o mínimo para menos 100 e o máximo eu vou deixar 100. Porque aí a nossa barra, quando tiver em 0, ela vai ficar aqui no meio, ok? Eu vou pôr na interface float slider, pra gente ter o número aqui visualizando. Aqui em default value é o valor que vai começar a nossa barra. Aqui tá dizendo pra mim que vai começar em 0, que é como eu queria, fica no meio. Então se eu vim pra cá, fica menos 100, se eu vim pra cá, fica 100. Se eu deixar 0, fica no meio, que é o valor 0, do jeito que eu quero. Você pode deixar se quiser, deixar o valor mínimo 0, se você entender como funcionar depois, tá ótimo. Beleza, agora eu vou copiar essa opção, vou colar ela e vou só mudar o nome. Que aí eu vou ter dois user datas, tanto para o olho direito quanto para o esquerdo. Tem aqui os dois user data criados para usar. Agora, como que eu vou fazer esse user data controlar o tamanho da nossa íris? A gente vai usar agora um recurso chamado Expresso. Que é como se fosse programar, tipo fazer um código, alguma coisa para o jogo. Só que a gente não usa código, tá? A gente vai usar coisas visuais. Para colocar ele é igual colocar um IK ou qualquer tag assim. Clica no botão direito, sem quadro de tags e aqui, Expresso. Ele vai abrir essa tela pra gente. Como que a gente vai começar? Eu vou arrastar o nosso objeto Juvenil pra cá. E aí ele vai adicionar aqui pra gente. Tá vendo que tem duas cores, vermelho e azul. O azul, ele serve pra receber. O vermelho serve pra enviar. Então, o que a gente quer? Eu quero que o nosso user data que a gente criou envie. Então, tem que criar no vermelho. Clicando aqui no vermelho, vai ter várias opções. E aqui embaixo, user data. E aqui vai ter o nome das duas user data que a gente criou.
eu vou adicionar as duas. Ou você pode clicar aqui e arrastar direto, tá? Eu abri aqui para os objetos dos olhos ficarem visíveis, tá? Façam o mesmo, que a gente vai precisar disso aqui. O que a gente vai fazer agora? Observe que tem as tags aqui, as tags dos materiais que eu tinha explicado nos tutoriais passados. Lembra que a gente criou o material da íris separado da parte clara do olho, por exatamente facilitar a nossa vida. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um dos materiais, eu vou fazer do olho direito primeiro. Então eu vou pegar o material, a tag de material do olho direito, da íris, e arrastar aqui para dentro também. Ele adicionou aqui pra gente com o nome de texture. Pra gente não ficar confundindo, eu vou clicar na tag e vou renomear. Eu vou colocar íris direita. E no outro eu vou pôr íris esquerda. Beleza? Só pra gente não confundir. Agora que a gente adicionou isso, a gente vai adicionar no azul, que é pra ele receber o valor do nosso user data. Só que eu tenho que saber qual o valor aqui que vai ser alterado. Vai ser o tamanho. Se a gente for vir aqui na tag, vir em coordinates, temos aqui essas opções: size, SX, SY e SZ, tá vendo? E se eu mexendo aqui, o nosso olho altera o tamanho, igual eu mostrei no tutorial de configurar os materiais. Então a gente vai modificar esses valores. Eu vou clicar aqui no azul e vou vir em coordinates e size. Size X, size Y e size Z. Esse size, ele é esses três juntos, tá? Mas é bom usar esse aqui porque nesse caso serve, tá? Nesse caso vai facilitar mais. Eu vou pôr só esse size. Se eu clicar nessa bolinha e puxar e soltar aqui nessa outra, ele vai conectar. Ele já tá mandando o valor do user data pro tamanho do olho. Só que você observou que o olho sumiu. Por que o olho sumiu? Se a gente for voltar aqui no user data, o valor do nosso olho tá 0. Então ele tá enviando o que pro nosso tamanho? Nada, tá enviando 0. Então ele recebeu aqui o valor 0. Então nosso olho está com a escala 0. Se eu mexer aqui, observe que o tamanho altera, mas está muito pequeno. E também tá meio errado, porque se eu colocar menos 100, ele inverte, tá vendo? Porque ele tá enviando um valor negativo. No caso aqui, esse 100, esse 100% equivale a 1 centímetro na size da textura. Mas pra você que não tem paciência de negócio de medida, não se preocupe, porque não vai precisar ter um conhecimento muito doido assim, tá? Então como é que a gente vai arrumar isso? A gente vai adicionar aqui no Expresso, vamos colocar aqui em Expresso, Calculate, vamos adicionar esse Range Mapper. Colocando esse Range Mapper, ele que vai ajudar a gente, tá? Eu vou conectar aquele primeiro e eu dou uma explicada. Então o que eu vou fazer? Então eu vou conectar o User Data da íris no Range Mapper. Então agora o nosso User Data da íris está mandando o valor pro nosso Range Mapper. E aí do Range Mapper, aí sim o valor vai sair para a textura da íris. Ok, agora que está configurado, não mudou nada. Não mudou nada, porque a gente tem que configurar. Então eu vou clicar aqui e vamos mexer. Vamos lá, eu vou explicar algumas opções que eu sei o que é, tá? Temos Data Type, que é o tipo de valor que vai trabalhar. Real é os números normais. Vector é números de posição, que a gente não vai usar. Input Range e Output Range tem as mesmas opções. User Definite, que acho que assim pronuncia, que é número normal, número real. Degree, né, ângulo, negócio de ângulo, inclinação. Temos radians, porcentagens, e dentre outros, tá? Os mais importantes que a gente vai usar aqui vai ser o porcentagem e o use definite. Não sei se é assim que pronuncia, tá, pessoal? Desculpa meu inglês. No input range, que equivale a esse input, que ele tá dizendo que o valor de entrada é esse tipo de valor aqui. Como o nosso user data é porcentagem, eu vou colocar aqui porcentagem, pra gente não ter que ficar fazendo cálculo de quanto vale tal por cento de tal número, tá? Então ele já vai dar pra gente aqui porcentagem. Tá vendo que aqui alterou pra 0% e 100%? Aqui no output range deixa esse aqui mesmo. E aqui em parameters, que é o que importa pra gente, a gente vai mexer. Temos aqui input lower e input upper, valor mínimo e o valor máximo. Tem tanto por input quanto por output. O que o Range Mapper faz? Ele traduz um valor para outro. Do que eu usei do Range Mapper, essa é a explicação mais assim que eu consigo dar para vocês, tá? Por exemplo, o input, que é o nosso valor de receber, ele está recebendo do user data. O nosso user data está enviando aqui o valor para cá, certo? Então é aqui que ele está mexendo. Então, por exemplo, aqui tá vendo, tá 0, certo? Então ele está dizendo aqui para mim, se o input estiver em 0%, o output lower vai ser 0, ok? 0 normal. Se a minha barra aqui tiver 100%, ele vai estar dizendo aqui para mim que 100% equivale a 1.
tá? Ele vai mandar o número 1. Se a gente for observar o valor padrão aqui, do outro olho que não mexeu em nada, é 13, o tamanho é 13. Então se eu vim aqui em Output Upper e colocar 13, ele volta ao tamanho original dele. Então tá vendo que agora tá 100% a barra e o tamanho tá normal? Por quê? Porque ele tá dizendo agora pra mim, se a minha barra tiver 100%, o valor máximo é 13. Então, pessoal, aqui é o Nathan da edição para explicar mais ou menos o que eu queria explicar nessa parte, tá? Temos o nosso Range Mapper que a gente definiu input lower 0%, input upper 100%, output lower número 0 e output upper 13. Que esses dois equivalem ao nosso size e esses dois aqui equivalem à nossa barra, certo? Então, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer pra mim que o valor 13 só pode ser alcançado quando tiver 100%. Observe que tá 100%, aqui tá 13. Se eu colocar, por exemplo, 50%, ele me dá outro valor. Ele vai me dar 6,50. Nosso size vai ter esse tamanho. Se eu quisesse alcançar o tamanho 13 com 50%, aí você teria que mudar aqui no input upper para 50. Aí quando você colocar 50, aí você alcançaria 13. Aí se você fosse colocar 100, o valor iria aumentar proporcionalmente a isso aqui. E a mesma coisa se eu mexesse no mínimo. Só que aí eu não vou modificar aqui porque a fórmula que eu consegui fazer aqui não funciona com esses dois, tá? Eu vou mostrar agora de maneira prática no Cinema 4D. Ok, pessoal, estamos aqui no Cinema 4D. Essa janela aqui na esquerda é o Range Mapper e essa aqui na direita é onde está o nosso User Data. Eu coloquei o User Data dentro de um cubo, tá? Temos aqui esses dois valores, tá? Isso aqui também é um User Data, mas a gente só vai focar nesse. Esse aqui vai representar o tamanho da textura, tá? E aqui representa a nossa barra que a gente tinha feito, tá? Então, no que a gente fez no Expresso, é isso aqui que tá valendo. Isso aqui é só pra conseguir visualizar o valor. Então, ok. Tá vendo que tá os mesmos valores que eu apresentei no Excel. 0% no lower, 100% no upper, e no output lower 0 e no output upper 13. E o mesmo acontece se eu aumentar aqui. Se eu aumentar aqui 100%, ele me dá o valor 13. Se eu colocar 50, ele me dá 6,5. E assim conforme eu for diminuindo a barra. E aquilo que eu expliquei, se eu, por exemplo, colocar aqui 50 e for colocar minha barra em 50, ele tá dizendo aqui, o valor 13 só é alcançado se tiver 50%. Então, como eu tô em 50, ele me deu o valor 13. Aí, se eu aumentar, ele vai dar um valor muito maior. E o mesmo aconteceria se eu quisesse mexer aqui no lower. Por exemplo, eu só vou chegar em 0 se eu tiver no 20%. Então se eu já tiver com a minha barra em 20%, eu já alcanço o valor 0. Se eu diminuir mais aqui, ele me dá um valor calculado proporcional à quantidade da minha barra e aos valores que eu defini aqui, certo? Eu espero que tenha dado para entender. É 0%, então se eu botar menos 100, que é o nosso mínimo da barra, o olho inverte. Agora se eu vim aqui mudar o input lower e colocar menos 100, nosso olho não inverte, ele desaparece. Por quê? Porque agora ele está dizendo que quando minha barra tiver em menos 100, o valor mínimo que vai ser mandado vai ser 0. Então eu posso vir aqui e configurar o menor tamanho que eu quero para o nosso olho. Eu posso colocar, sei lá, 5, tá vendo? Nosso olho não inverte mais, porque se nossa barra tiver menos 100, ele vai mandar 5 para o tamanho da textura. Tá vendo aqui, ó? Tá 5. E assim vai se variando. Só que aí eu poderia ter deixado nas configurações do User Data para o menor valor ser 0 e o maior valor ser 100. Aí você configuraria conforme fosse isso. Mas por que eu deixei assim, menos 100 e 100? Porque eu quero também poder aumentar a nossa pupila. Eu quero deixar ela grandona, tipo o gato de botas. Então como que a gente vai fazer isso? É simples, a gente vai vir aqui e colocar para quando tiver 100, a gente coloca um valor maior. Eu vou pôr o valor 21, porque eu tinha feito uns testes antes. Se eu colocar em 21, quando nossa barra estiver em 0%, ela vai mandar o valor 13 por a nossa textura. Aí vai ficar no tamanho que eu queria. Mas não precisa ser um valor exato não, tá? Pode ser um valor tipo olhando assim, ah, tá bom esse tamanho, vai ficar esse tamanho, tá? Então agora que eu configurei assim, então eu sei que se minha barra estiver em menos 100, o olho vai ficar pequeno, vai mandar 5. O menos 100 tá mandando o valor 5 pro tamanho da textura. E o 100% tá mandando um valor 21 pro tamanho da textura. Tá vendo aqui, ó? 21, que é o tamanho do nosso olho para ele ficar grandão. Se eu deixar em 0, vai ficar 13, tá? Então, caso você queira que a textura, quando tiver em 0, fique no tamanho que você tinha deixado, aí você vai ter que deixar a barra em 0 e ficar mexendo no valor máximo até ficar no tamanho que você quer, tá? Agora que isso está configurado, a gente pode fazer do outro olho, que é muito fácil. Você só pegar isso aqui e clonar. E aí a gente clica nesse íris D, e vai ter essa opçãozinha aqui, ó, Reference. A gente pega e arrasta o material do olho esquerdo e conecta aqui. E pronto. Já tá os dois olhos funcionando de boa. Agora, como que a gente faz pro olho
ter a opção de brilho. A gente vai vir no nosso material e lembra que a gente criou essa textura aqui? Então, essa textura vai servir para isso agora. A gente só vai precisar configurar ela. A gente pode marcar o luminência, ok? Então, como que eu vou configurar ela? Vou clicar aqui em Juvenile e vou colocar aqui Manage User Data, para a gente criar novas opções. Eu vou aproveitar e criar um grupo. Eu vou chamar aqui... Eu vou criar aqui 2. Por enquanto eu vou criar 2, tá? E vou renomear para... Vou colocar aqui, ativar brilho. Toma cuidado, pessoal, que se vocês estiverem configurando e clicar em outra opção, vocês não conseguem mudar esse data type mais, tá? Aí você tem que deletar e criar outro. Então vamos lá, vamos criar outro aqui então. Eu vou vir aqui em data type e vou colocar boolean. Vou colocar isso aqui em cima. Eu vou colocar ativar brilho D, de direito. E aqui embaixo vai ser float também. Eu vou renomear para intensidade do brilho. E eu vou colocar também um float slider. E aí eu vou criar outra variável e vou chamar de escurecer olhos. E vou também deixar float slider, tá? Só isso aqui que eu vou mexer. Ok, com essas 3 opções criadas, o que elas vão fazer? Uma vai ativar o brilho, a outra vai controlar a intensidade e o outro vai fazer com que o nosso olho fique escuro. Então eu vou clonar agora essas opções para o olho esquerdo. Agora que a gente tem essas opções criadas, vamos configurar ela. Você pode tanto fazer no mesmo Express quanto você pode criar outro. Eu vou criar outro para fazer isso, tá? Para ficar mais organizado. Beleza, vai ser a mesma coisa, eu vou jogar o nosso objeto aqui do Juvenile, porque é nele que está o nosso user data, e vou adicionar aqui os nossos user data. Para ficar mais fácil, eu vou clicar aqui e arrastar mesmo, tá? Esse aqui vai ser mais fácil de configurar. Então vamos para a primeira opção, ativar brilho do olho. O que eu vou ter que fazer? Eu vou primeiro ter que clonar agora o material do olho, vou ter que criar para cada olho, vai ser olho D e olho E. Mesma coisa para a parte clara. Porque senão vai afetar os dois olhos. Aí é só substituir aqui certinho. No olho D, coloco o olho E e a pupila E. Isso não vai influenciar em nada no outro user data, tá? Ele vai funcionar normalmente. Porque ele mexe na tag, não no material. Esse aqui já vai mexer com o material. Então o que a gente vai fazer? Vou pegar aqui o material e vou arrastar pra cá. Peguei a pupila D. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no azulzinho e vou adicionar aqui em Basic Properties Enable Luminance. E aí eu ligo o ativar brilho D com Enable Luminance. Tá vendo que agora desativou? Por que desativou? Porque a nossa opção tá aqui, tá desmarcada. Se eu clicar aqui, ela ativa. Viu só? É assim que ela funciona. Agora a gente vai configurar a intensidade. Com o mesmo objeto do material, é só clicar aqui e vir aqui na opção do Luminance e colocar Mix Strength. Sei lá como pronunciar isso aqui. O que é isso aqui? Ele tá mexendo nesse valor aqui. Só que para funcionar corretamente, aqui em brilho, deixa 0% nos dois olhos, tá? Ou abaixa isso ou coloca a cor preta aqui. Pronto, agora configurou isso, é só ligar a intensidade do brilho no Mix Strength. Que aí ele vai mexer naquele valor. Que aí quando eu for ativar isso aqui, ele vai mexer na intensidade. Só que a gente pode configurar por intensidade do brilho começar em 100. Já que é um valor que tem que começar já em 100 mesmo. Para quando você ativar o olho já ficar brilhando. No escurecer tem que deixar em 0, tá? Agora a gente vai clicar aqui no azulzinho e vai vir em Color e colocar a mesma opção. Que aí a gente vai mexer aqui na opção do Color agora. Então a gente também deixa ou preto ou abaixa a intensidade disso aqui. Só que agora também na parte branca do olho, tá? E mexe nisso aqui. Caso você tenha colocado uma textura aqui, aí você abaixa isso aqui também. Então caso, como o meu não tem, eu vou deixar normal isso aqui. Aí a gente liga esses dois valores. Só que, né, ele ficou preto. Porque o nosso valor tá em 0. E eu quero que quando eu aumentar isso aqui, ele escureça. Como que a gente vai corrigir isso? Aí agora a gente vai ter que usar o Range Mapper, tá? A gente pega aqui o Range Mapper, liga esses dois. Assim. E clica aqui em Reverse. E aí ele vai inverter o valor. Não precisa nem configurar nada aqui, tá? Já vai funcionar normal. Viu? Ok, agora a gente vai pegar o material da parte clara do olho, jogar aqui, clicar na opção azul, vir em Color e colocar Brightness, sei lá, brilho. E vai ligar aqui esse Range Mapper aqui também, beleza? Caso o seu não tenha textura, é isso aqui que você vai mexer. Agora se eu aumentar esse valor, ele vai escurecer para mim um olho. Agora para fazer o outro olho, no outro olho é o mesmo procedimento. Só selecionar tudo, segura Ctrl, clona e liga o que tem que ligar aqui e substitui. Prontinho, configurado. Se você quiser, você pode adicionar uma opção para desativar o Specular. Eu não vou colocar isso, mas se você entender como funciona, você vai conseguir fazer de boa.
Porque quando a gente clica aqui na opção dos materiais, aqui em Basic Properties, isso aqui é para você desativar as propriedades do material, tá? E aí você cria uma opçãozinha em Boolean e coloca para desativar o Reflectance. E aí já vai estar funcionando de boa. Agora já tá tudo configurado. Se eu abaixar aqui, teve esse bugzinho porque eu esqueci de colocar 0 aqui, tá? Pronto. Posso deixar o olho escuro, ficar com as bolinhas, posso diminuir o tamanho delas, porque ela tá alinhada com a textura da pupila. Então, pessoal, espero que tenha dado para entender, tá? É isso aqui o tutorial. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilha para aquele seu amigo que quer aprender a modelar. Então, falou!